De volta ao nosso Balanço Geral ao vivo. E o Balanço Geral Maranhão está realizando uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São José de Ribamar. E hoje, nosso último convidado é o candidato do Partido Novo, Guilherme Mulato. A entrevista tem duração de 35 minutos e conta a partir de agora. Candidato, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Balanço Geral. Inicialmente, queria que o senhor se apresentasse ao nosso público e, principalmente, claro, aos seus eleitores de São José de Ribamar. Bom, primeiro é um prazer enorme, quero te agradecer pelo espaço dado aqui a gente, a nossa candidatura, a candidatura do povo, e dizer para você, ribamarense, que está nos assistindo. Está claro e comprovado que é uma campanha do povo contra dois poderosos, que despreza o sistema de televisão, que despreza essa oportunidade de vir na televisão e dizer: olha, nós temos propostas para São José de Ribamar. É preciso que daqui para frente o ribamarense entenda que um trabalhador pode trabalhar para São José de Ribamar. Eu vim da periferia, pela educação transformei a minha vida e quero transformar a vida do ribamarense com ideias modernas, ideias inovadoras e principalmente dizendo que pela educação nós vamos transformar São José de Ribamar. Certíssimo. Nós temos 6 temas. Como já foi combinado, a gente sorteia 5, então bora lá só conferir para dar credibilidade, legitimar. 1, 2, 3, 4, 5. São 6, cadê o outro? Tá enrolado aqui, peraí. 1, 2, 3, 4. Ah, tá aqui, 5, 6. Eu já ia dar um pulo aqui com essa produção, não é? É porque eles guardaram tão bem que enrolou aqui um no outro. Mas tá aqui. Bora nós começar com esse excelente tema. Adoro falar sobre educação. E a minha pergunta é a seguinte: como, na sua visão, está hoje a educação? E se o senhor for eleito, o que é que o senhor pretende melhorar já de início na sua administração frente à Prefeitura de São José de Ribamar? Perfeito. Eu tenho visitado a maioria dos bairros de São José de Ribamar. Desde o dia 16 até agora, nós visitamos 30 bairros, foram 30 caminhadas, e eu tenho ouvido dos ribamarenses que a educação foi desprezada pelo prefeito e pelo meu outro adversário, que já é vereador de mandato, que é presidente da Câmara e que não fiscalizou as condições de completo abandono da rede municipal de ensino. Então, se eu tenho dois adversários que desprezam a educação, eu tenho os piores políticos e os piores candidatos contra mim. Eu sou o candidato do povo. Eu estudei em escola pública e eu sei a importância que tem o alimento escolar dentro das escolas. Então, quando falta merenda escolar para o aluno, a culpa é do prefeito e a culpa também são dos vereadores, que não fiscalizam. Infelizmente, o nosso município é dotado de políticos preguiçosos. E nós precisamos combater, porque se nós temos maus políticos, nós vamos ter mau serviço. A primeira coisa que o Guilherme Mulato vai fazer é moralizar a educação em nossa cidade. Pegar a relação de obras paradas, creches escolares, escolas paradas. Ontem eu estive no Nova Terra. Olha, eu tenho dois adversários, o atual prefeito e o atual presidente da Câmara, que diz que tem o apoio de todos os ex-prefeitos. Só que lá no Nova Terra existe uma escola que foi começada a ser construída em um desses ex-prefeitos que apoia o presidente da Câmara. A obra ficou parada 4 anos atrás e está parada 4 anos da atual gestão. Então a culpa do Nova Terra e de toda São José de Ribamar sofrer com falta de escolas e creches, a gente pode botar na conta do prefeito e na conta do presidente da Câmara, que deveria fiscalizar, foi muito bem pago para fiscalizar e não fiscalizou. Essa história de dizer que agora vai mudar, parece que estava fora de São José de Ribamar. Era pago para fiscalizar mais de 100 escolas que nós temos na nossa cidade e dezenas de obras paradas e não fez. Nós precisamos de um político sério, do Partido Novo, que não tenha compromisso com ninguém da classe política. Nós não temos compromisso com o ex-prefeito, nós não temos compromisso com vereadores de mandato e nem muito menos com a classe política. Nosso compromisso é com quem sofre. Então nós precisamos, de imediato, ver todas as obras que estão paradas, dar prazo emergencial para que essas empreiteiras, essas construtoras, entreguem aquilo que está parado em pelo menos 100 dias ou penalizá-las. Nós precisamos ter coragem para penalizar aqueles que não cumprem contrato, e nós faremos isso. Feito isso, a gente já dá um avanço na educação, mas não é só isso. Você percebe que em São José de Ribamar tem mais de uma década que não tem concurso público.
Então, nós precisamos, o Partido Novo não é extremamente contra benefício para fulano ou para ciclano da classe política. Nós vamos abrir concurso público para atualizar o número de professores. Nós precisamos ter professores qualificados que vão enfrentar uma banca de concurso público, passar, estar preparado para elevar os números da educação do nosso município. Esse é outro dado importante que a gente precisa considerar. Mas não é só isso. Quando eu falei, agora há pouco, da merenda escolar, eu vim da escola pública, eu estudei escola pública. Minha mãe, moradora lá da Cidade Alta, mandava eu e meus 3 irmãos para o Sema da Matinha, Salustiano Trindade. E hoje eu compreendo que ela não me mandava para estudar. Infelizmente, o que eu estou falando é a realidade do município. Ela me mandava em busca da merenda escolar. Então, só quem estudou em escola pública, só quem vem de família carente, só o prefeito que vem lá de baixo sabe a importância da merenda escolar. Por isso, no programa do governo 30, no programa do governo Guilherme Mulato, o candidato do povo, nós temos um grande programa de combate à insegurança alimentar dentro das escolas. Eu quero falar para você, mãe de aluno e de aluna, com a bênção de Deus e com o apoio do povo, o Guilherme Mulato vai revolucionar a alimentação escolar dentro das escolas. 7 horas da manhã, a criança vai chegar e vai tomar café com pão, queijo e presunto. Anote no seu coração. Um cara que dependeu de merenda escolar sabe o que ele está falando. É possível dar. Você só precisa priorizar o que você quer para o ribamarense. E a minha prioridade é acabar com a fome dentro das escolas. Porque nós temos o nosso grupo técnico da educação, temos a seguinte formação: quase 30% dos alunos chegam na escola e não tomaram café. Isso reflete nos números do IDEB. Por quê? Das 7 horas da manhã até 9 horas, que é a hora do lanche, a criança não presta atenção no que está sendo ensinado pelo professor. Ela fica pensando, que horas vai ser a merenda? Que horas vai ser a merenda? E eu preciso acabar com isso. Eu passei por isso, eu sei como que a gente vai combater. Oferecendo café da manhã para aquela criança que chega sem ter tomado café em casa. Mas não é só isso. Quando chegar 9 horas da manhã, nós vamos ter merenda de qualidade, vinda da agricultura familiar, porque nós vamos comprar dos produtores de Ribamar. Esse negócio que existe hoje, de suco com pipoca, isso é sem vergonhice de político, prefeito, vereador, seja quem for, que não compreende que aquela criança precisa de um alimento digno. Nós vamos ter acompanhamento nutricional dentro das escolas. Essa história de quarteirizar a alimentação escolar vai ser coisa do passado. Nós precisamos esquecer tudo aquilo que deu errado. Quando chegar às 11h30 da manhã, depois de todo o ensino, nós vamos ofertar na nossa rede municipal de ensino almoço para as crianças que precisam almoçar. Aí eu vou combater 2 coisas: a insegurança alimentar dentro da escola, e vou ajudar aquela família de baixa renda que vive de benefício do governo federal. Porque se o prefeito, se a prefeitura garante café da manhã, lanche e almoço, por óbvio que aquele pai de família, aquela mãe solteira, aquela mãe solo, ela vai gastar um pouco menos com alimentação, com o supermercado, com a feira. Esse é o nosso principal objetivo. Feito isso, eu preciso dizer para vocês, por que que o Guilherme Mulato vai investir tanto na educação? Eu fui um ex-galeteiro. 15 anos atrás, eu estava lá na feira da Sarney Filho 1, a São Galeto. E eu dizia, eu preciso ser prefeito de São José de Ribamar. E um amigo meu, advogado eleitoral, me dizia, tu precisa estudar para ser o melhor prefeito de Ribamar. E de lá para cá, o Guilherme Mulato, ex-galeteiro com muito orgulho, se tornou jornalista, se formou em Direito, para conhecer o direito público, até onde eu posso ir e o que eu não posso fazer. E não todo satisfeito, fui fazer gestão pública. No período da pandemia, onde os meus adversários, onde os meus concorrentes na eleição desse ano estavam descansando em Barreirinha, o Guilherme Mulato estava estudando, estava fazendo EAD. Para quê? Para ser o melhor gestor. Não adianta ser médico e ser um péssimo prefeito. Não adianta ser vereador e não saber qual que é a obrigação dele, qual é a responsabilidade dele. Nós estamos muito mal servidos de políticos em Ribamar. Por isso o Guilherme sabe exatamente que nós precisamos investir na educação. Tem muita coisa errada na nossa cidade que precisa ser feito. Muita coisa mesmo. Hoje você pode fazer uma pesquisa nas mais de 100 escolas do nosso município.
não é entregue o fardamento em dias. Tem escola que nunca foi entregue ano passado, que não foi entregue esse ano. Nós estamos terminando um ano letivo praticamente. E a culpa é de quem? Eu posso culpar só o prefeito, que é um irresponsável? Lógico que não. Eu tenho que botar na conta os dois, que são farinhas do mesmo saco. O prefeito é responsável e a Câmara de Vereadores, que deveria fiscalizar, além de ser preguiçosa, você, eleitor, você, ribamarense, que sofre na mão da Câmara de Vereadores e do prefeito, você sabe do que eu estou falando. Porque quando o prefeito falha, a responsabilidade é do vereador, que deveria fiscalizar. Vereador hoje é muito bem pago. Vai uma vez por semana na Câmara de Vereadores e esquece que o papel dele não é ir para a Câmara, é visitar as escolas. São mais de 100 escolas que estão um caos. E o meu principal adversário, que é o prefeito e o presidente da Câmara, assiste tudo isso calado, porque não tem compromisso com o povo. A segunda pergunta é sobre educação. A gente sabe que a internet está presente no mundo todo, no Maranhão não é diferente, e claro, São José de Ribamar também não. Como é que o senhor pretende melhorar essa conectividade do alunado ribamarense, trazendo internet de qualidade para ajudar no aprendizado? Vou bater lá em Brasília, na porta de Juscelino, porque nós somos do Partido Novo e a gente entende que ninguém é dono de secretaria, ninguém é dono de governo, ninguém é dono de ministério. São instituições. Nós vamos tratar as coisas de forma séria, sem cor de bandeira. Essa briga de A e B é coisa dos meus adversários. Dia 1º de janeiro, Guilherme Mulato, prefeito do povo. A primeira vez que São José de Ribamar vai ter um prefeito trabalhador, que veio lá de baixo, que morou em Vazão. Eu vou ter a responsabilidade de pegar a minha pasta e bater lá no governo do estado e dizer: eu preciso de ajuda para governar São José de Ribamar. O governo é um ente responsável por algumas ações, algumas políticas públicas. O governo federal é responsável por outras. A iniciativa privada também. Então nós vamos buscar todas as formas possíveis para garantir que, por exemplo, quando tu passa ali no Baixão e vai, quando tu passa no Araçagi e vai para a sede do município, tem lugar que falha, que a gente ainda está na 3G. E eu preciso garantir internet de qualidade, principalmente, porque o nosso governo vai ser um governo moderno, onde pai de aluno vai fazer matrícula por aplicativo próprio. Nós fomos estudar o que deu certo fora do estado, deu muito certo lá em Recife e vai dar certo aqui em São José de Ribamar. Porque na política ninguém deve inventar nada, ninguém veio para inventar roda. Nós precisamos ver o que deu certo, copiar o que deu certo e jogar para o passado aquilo que deu errado. Então, o que deu errado? Os meus dois adversários, o atual prefeito e os ex-prefeitos que estão com o atual presidente da Câmara. A Câmara deu errada, o prefeito deu errado. Nós precisamos inovar, nós precisamos ser audaciosos. O Partido Novo tem essa característica de dizer: nós não compactuamos com aquilo que está errado. Nós viemos para dizer que nós temos compromisso exclusivo com São José de Ribamar. Certo, vamos então ao sorteio do próximo tema. E o próximo tema é cultura. Aqui, cultura. A gente sabe que São José de Ribamar é muito conhecida pela questão religiosa. Inclusive, tem muita gente que nem conhece a cidade inteira e acha que a cidade é só aquela sede, aquela parte do santuário e tal. Dentro disso, a gente sabe também que tem o Meu Boi, tem os artistas da cidade de São José de Ribamar. Dentro dessa área, como é que o senhor pretende incentivar quem faz cultura lá na cidade de Balneário? Perfeito. Quero dizer para todos vocês que estão me assistindo, fazedores de cultura, de agremiações culturais, a partir do dia 1º de janeiro não existe bandeira partidária na cultura de São José de Ribamar. Hoje eu tenho muitos amigos, uns que vão para um lado, outros que vão para o outro, que fazem cultura e que são penalizados. Por quê? Existe um grupo do passado que busca apoio fora do município e existe o grupo do presente que é beneficiado pelo atual gestor. A partir do dia 1º de janeiro, nós vamos abrir edital público para qualquer cidadão, qualquer fazedor de cultura de todos os segmentos, obedecendo àqueles tradicionais, que são as agremiações carnavalescas, as agremiações de São João, mas também pensando no moderno. Tem muita coisa boa para ser feita. O pessoal que faz cultura de rua, o pessoal que faz break, o pessoal que faz grafite, os artistas plásticos. Tem muito fazedor de cultura que está sendo invisível para as duas gestões.
para a gestão ligada a um grupo político e para ligada a outro grupo político. Essa história de briga entre grupos acaba dia 1º de janeiro, porque no dia 1º de janeiro não importa em quem você votou, você vai ter um prefeito que respeita a cultura. Minha esposa, com muito orgulho, fez escola de música. Eu preciso valorizar os músicos de São José de Ribamar. Eu preciso criar um calendário cultural dentro do município. E aí, como nossa palavra de ordem é respeito, eu quero falar para os evangélicos, para os católicos e para aqueles de matriz africana. Nós vamos respeitar a diversidade cultural na nossa cidade, porque hoje é completamente desrespeitada e nós não vamos aceitar isso. Então, no nosso calendário cultural anual, vai ter espaço para os evangélicos, que vão ser muito respeitados e valorizados. Eu gosto de música gospel. Todo mundo, independente da sua religião, gosta de uma boa música gospel. E nós vamos respeitar os evangélicos, nós vamos respeitar os católicos. Como? Hoje o nosso principal cartão postal é esse festejo que atrai tanta gente do estado todo. Como que nós vamos falar em respeito se hoje, para a pessoa fazer uma romaria da Forquilha até São José de Ribamar, a iluminação pública é precária? Se as vias não têm acessibilidade, o que eu mais vejo na estrada de Ribamar, principalmente da Forquilha até o Maiobão, é vala, é buraco, é falta de calçada, é falta de rampa. Ninguém respeita o nosso povo. Nós precisamos tirar as bandeiras do corpo e dizer assim, olha, o que me importa é a população de São José de Ribamar. Por isso eu mando um recado para o atual governador, Carlos Brandão. Não se preocupe, no dia 1º de janeiro você terá um cara de respeito. Um cara que respeita as instituições. Porque se tem um prefeito trabalhador em Ribamar e tem um governador que queira investir, tenha segurança em investir num cara trabalhador e honesto, pode ter certeza, é o Guilherme Lato. E nós vamos fazer na estrada de Ribamar, em conjunto com o governo do estado, em conjunto com o prefeito de São Luís, em conjunto com o prefeito de Paços do Miá, nós vamos garantir acessibilidade, nós vamos garantir respeito ao pedestre. Aqueles que vêm para a Romaria, que vão andar da Forquilha até o centro de Ribamar, não vão encontrar mato, como é hoje. Porque como é que eu posso atrair turista do Maranhão inteiro e quando chega lá depois do Maiobão, que a estrada se estreita, conhecida popularmente como Estrada da Morte, onde muita gente tem morrido por falta da duplicação daquela região, e você vê buraco de um lado, você vê mato de outro e vê escuridão à noite. Nós precisamos ter um olhar moderno, eficiente, voltado para os 4 cantos da cidade. Eu me preparei durante os últimos 15 anos e posso dizer, São José de Ribamar encontrou o prefeito que vai mudar a cidade. Ainda em cultura, a gente sabe que teatro e cinema só tem em São Luís. Os outros municípios da ilha não. São José de Ribamar também está nesse problema. Como é que o senhor pretende levar teatro e cinema e até, quem sabe, num projeto de graça para a praça pública para os ribamarenses? Bom, muito boa pergunta. As pessoas me conhecem como ex-galeteiro, me chamam de galeteiro monivoto. Sou jornalista, formado em Direito e Gestão. Mas tem uma informaçãozinha que as pessoas não conhecem. Eu fiz CACEM, Centro de Artes Cênicas do Maranhão, na época do professor Tácito Borralho e do professor Tourinho. Eu sou apaixonado pela cultura. Nós vamos ter espaços voltados para o teatro, voltados para a arte cênica e voltados para outras manifestações culturais. Já existe o espaço lá no centro da nossa cidade. Lá no Cruzeiro tem uma obra Ad Eterna, que tem a chancela de vários ex-prefeitos e do atual prefeito, conhecido como obra parada, dinheiro público parado, desperdiçado. Guilherme Lato, prefeito, dia 1º de janeiro nós vamos sentar com a construtora e vamos dar prazo de 100 dias para a entrega dessa obra. Feito isso, nós vamos chamar todos os artistas que fazem a real manifestação cultural na nossa cidade, dizer os espaços serão ocupados. As praças, não existe praça de cimento e grama. Não existe isso. As praças precisam ser ocupadas pelos artistas, pelos fazedores de cultura, pelos músicos, pelos artesãos, pelos feirantes. Dando vida para as praças, a gente vai atrair a população dos 4 cantos da cidade. E é isso que nós precisamos fazer. Certo. Vamos então ao sorteio do próximo tema. E o próximo tema também é bem interessante, é infraestrutura. Aqui no Balanço Geral, a gente mostra todos os dias, não é dia sim, dia não, é todos os dias, denúncias dos moradores
sobre a falta de asfalto, buracos, lama, poeira. O Mulato, sendo prefeito de São José de Ribamar, como é que pretende melhorar essa questão que é fundamental, vai de encontro ao anseio de qualquer população, incluindo São José de Ribamar? Bom, perfeito, ótima pergunta. É um dos temas que eu mais gosto porque eu tenho muita disposição para andar São José de Ribamar. Os meus adversários gostam de andar em carro de luxo. Inclusive, a atual gestão paga muito caro por locação de carros para o prefeito, para o vice-prefeito, que pertence a outro grupo, e para os secretários. Então, preciso dizer para o ribamarense que você precisa dizer de onde vem o dinheiro para fazer infraestrutura. No dia 1º de janeiro, compromisso público entre o Guilherme Mulato e você que está nos assistindo. Dia 1º de janeiro, nós vamos assinar uma portaria proibindo o pagamento de locação de carros para prefeito, para vice-prefeito e para todos os secretários. Então, você que está me assistindo, fique tranquilo. Esse negócio de beneficiar políticos vai acabar dia 1º de janeiro. Feito isso, nós vamos ter uma economia de mais de R$1 milhão que vai ser investido em pavimentação, em urbanização planejada. Não se pode fazer como é feito hoje pelos meus dois grupos políticos. Um beneficia aquilo que é amigo de vereador, que é amigo do prefeito, que é amigo de uma liderança. E o outro beneficia a mesma coisa. Nós precisamos fazer de forma organizada. Não tem essa história de chegar num bairro que sofre há mais de 40, 50 anos sem infraestrutura nenhuma e uma rua ser pavimentada. Aí tu vai pesquisar e descobre que aquela rua é a rua do empresário que é amigo do vereador X. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tive ontem no Araçagi, na rua Porto Rico. Vou publicar nas minhas redes sociais, @Guilherme Mulato no Instagram daqui a pouco. Lá, uma quadra inteira, sem nenhuma casa sequer, está sendo pavimentada pelo grupo do meu adversário. E fica a pergunta, qual o critério para pavimentar essa rua? Se existem milhares de ruas com casas, uma em cima da outra praticamente, o povo sofrendo com a falta de acessibilidade. Então, o Partido Novo, o Guilherme Mulato, combate o benefício à classe política. Nós vamos chegar de maneira pública e dizer, esse bairro vai ser pavimentado com todas as ruas. E aí eu quero mandar um recado para os moradores do Turiúba, do Nova Terra e do Nova Aurora. São 3 conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, Grupo 1. Fiquem tranquilos que vocês encontraram um prefeito que veio de baixo, que veio lá de baixo mesmo, que conhece a necessidade de vocês. Dia 1º de janeiro nós temos um encontro para dizer que o Nova Terra vai ser todo recapeado. O Nova Terra grita por socorro. Os prefeitos desprezam, os vereadores desprezam Nova Terra. Eu tenho ouvido justificativas absurdas. Tem prefeito e tem vereador que diz que no Nova Terra não tem eleitor. Triste do político que fala isso, porque o prefeito não é eleito para governar para eleitor. São José de Ribamar tem 148 mil habitantes e 126.700 eleitores. O Guilherme Mulato vai governar para os 148 mil habitantes. Morou em Ribamar, vai ter um benefício da prefeitura. Quando você corta as regalias dos políticos, quando você para de fazer acordo com o vereador, sobra dinheiro para governar para quem realmente precisa, e nós vamos fazer isso. Vou estender, estava vindo para cá e assistindo aqui a TV e vi que estava tendo manifestação na região do Parque Vitória. Quando eu comecei minha pré-campanha, eu fiz um compromisso com o Parque Vitória. E eu sou conhecido como um homem de palavra. Eu disse, o Parque Vitória e toda a região vai ser incluído dentro do processo eleitoral e dentro do processo administrativo. Eu fui o único prefeito, o único candidato a prefeito na história de Ribamar que lançou a sua pré-campanha lá na região do Parque Vitória, mais propriamente no bairro Recanto do Turu, que fica dentro do Parque Vitória, na escola Recanto do Saber. Um abraço para o meu amigo Flávio. Esse compromisso foi cumprido e eu passei a participar efetivamente das decisões que estão sendo tomadas para os moradores da região do Parque Vitória, que vai desde o Canudos até o Parque Jair. Nós vamos respeitar vocês e vocês são prioridade dentro desse processo. Ainda sobre infraestrutura, a gente sabe que quase todas as cidades do Brasil, do Maranhão e da ilha de São Luís sofrem com a questão do abastecimento de água, saneamento básico. O Guilherme Mulato sendo prefeito de São José de Ribamar.
Quais são os seus planos para melhorar essa questão? Abastecimento de água, saneamento básico. Perfeito. Bom, esse é um tema que, como vocês sabem, ninguém fala. A BRK é a concessionária que é responsável pelo abastecimento de água e também pela coleta do esgoto. Existe um contrato que tem o ônus e o bônus, mas a classe política, de um modo geral, o atual prefeito e o atual presidente da Câmara, infelizmente, de maneira covarde, evita tratar desse assunto. E aí a BRK só tem o bônus. A BRK, raramente, quando acontece uma obra de asfaltamento, me parece que ela só vai depois, para quebrar o asfalto, muito parecido com o que a Caema faz em São Luís. Então, ou falta conexão entre a prefeitura e a concessionária, ou ninguém fiscaliza. Os vereadores que têm candidato a prefeito não falam sobre o assunto. É preciso fiscalizar esse serviço. Existe um contrato de concessão durante 30 anos, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 2014, inclusive pelos 17 vereadores, alguns ainda estão lá até hoje, e ninguém trata desse assunto. Eu tenho andado nos 4 cantos da nossa cidade e tem muito morador me dizendo: Guilherme, nos ajude, porque esse vereador que é candidato a prefeito e esse prefeito virou as costas para a gente. E eu tenho compromisso para ajudar essas pessoas. Quem vive de baixa renda, morador de conjunto habitacional baixa renda, não pode pagar 2, 3 mil reais numa conta. Eu olhei isso lá no Turiúba, 3 mil reais numa conta. Olhei ontem no Nova Terra, 500 reais numa conta de água. A gente precisa tratar das pessoas com cuidado, porque o cidadão que vive de benefício do governo federal, menos de um salário mínimo, como que ela vai deixar de comprar comida para o seu filho para pagar uma empresa dessa que não respeita o ribamarense? Então nós vamos convocar a BRK para olhar linha por linha do contrato. Aquilo que a Câmara de Vereadores não fez, aquilo que os vereadores não fizeram, aquilo que o atual prefeito não fez, vocês podem ter certeza. Eu, que também sou prejudicado pela BRK, que pago altíssimo em conta de água, vou dizer para BRK e para vocês encontraram um cara duro, que vai respeitar o ribamarense e vai defender aquele que realmente precisa do poder público. Não é o rico. Quem precisa é o baixa renda. Nós vamos criar mecanismos, aquele que for necessário, para punir a BRK, porque aonde ela não cumpriu o contrato dela, ela vai ser punida, ela vai ser notificada e multada. Nós vamos pelo bolso da BRK. E esse valor a gente vai converter em benefício. Quero dizer para os moradores do Araçagi também. Lá no Araçagi, o bairro, a região do Araçagi deixa de crescer com empreendimentos imobiliários porque não tem uma rede de coleta de esgoto. Eu estive lá recentemente em 2 torres, num condomínio formado por 2 torres, e os moradores me disseram: Mulato, aqui nós pagamos 150 mil reais por ano para aquele carro que tira o carro da fossa, para tirar aqui do nosso condomínio. Porque a BRK não ligou. E existe um contrato dizendo que a BRK deveria, em 10 anos, levar esgoto para as casas dos ribamarenses. E não fez. A Câmara de Vereadores, que tem um candidato a prefeito, e o atual prefeito é inerte em relação a isso. Nós precisamos tratar as coisas com eficácia. Na hora que o Araçagi tiver um prefeito de respeito, que respeita o Araçagi e diz: BRK, leve esgoto para todas as ruas do Araçagi. Pode ter certeza que nós não vamos ter terrenos abandonados. Nós vamos ter lá o maior conjunto de obras da iniciativa privada. Isso vai gerar renda para os moradores, isso vai gerar emprego para os ribamarenses e isso vai gerar principalmente receita para a prefeitura, que vai ser transformada em benefício para aquela região. Certo, então vamos ao sorteio do próximo tema. E o próximo tema é turismo. O que a gente observa muito em São José de Ribamar é que o turismo é completamente ligado à questão religiosa. Como é que o senhor, sendo prefeito, pretende melhorar, expandir esse turismo, não só da questão religiosa, mas como um todo? Afinal de contas, a gente fala de uma cidade balneária que é muito bonita, que precisa ser melhor explorada. Perfeito. Primeiro a gente vai acabar com essa história que Ribamar é só o centro de Ribamar.
O Ribamar, o nosso município começa, para quem vem de São Luís para Ribamar, começa bem ali na UPA do Araçagi. Tu passa o Araçagi todo, tu não vê um prédio, um grande prédio hoteleiro. Então nós precisamos criar mecanismos, segurança jurídica para você que quer empreender em São José de Ribamar e dizer: você, proprietário de rede hoteleira, venha para o Araçagi. Porque o Araçagi e a Praia do Meio são as duas praias mais visitadas do Maranhão inteiro. E eu fico indignado porque nessas duas praias as pessoas ainda estão com os sentimentos que estão em São Luís. Quando passar ali pela UPA, a pessoa vai ter o sentimento que está em São José de Ribamar. E eu quero ver aquela região pipocando de empreendimentos. Parque aquático, como acontece lá em Aquiraz. Se você pegar no mapa Fortaleza e Aquiraz, é São Luís e São José de Ribamar, com uma diferença. Lá no Ceará, tiveram bons prefeitos que investiram em segurança jurídica para o município e atraiu a iniciativa privada. Aqui na nossa cidade, infelizmente, nós temos um conjunto de políticos que não compreenderam ainda a responsabilidade. Nós somos a terceira maior cidade do estado do Maranhão. É vergonhoso dizer que se você pegar 3 ônibus de uma agência de turismo, você vai para a sede do município, lá para a Igreja Matriz, se esses 3 ônibus chegar ao mesmo tempo, não tem quarto suficiente nos 3 hotéis do centro da cidade, porque eles são muito pequenininhos. Nós precisamos garantir para a iniciativa privada que vocês podem vir para o município, podem construir e empreender. Lá na Ponta Verde, para você ter uma ideia, nós temos lá uma praia linda. Temos inclusive passeio de bugres. E infelizmente eu vejo os ribamarenses e os ludovicenses, os moradores da Grande Ilha, sair daqui da Grande Ilha para ir para Fortaleza, para passear de bugre. Gasta com passagem de avião, gasta com hotel lá, leva o dinheiro do ribamarense para gastar lá, leva o dinheiro do ludovicense para gastar lá. E nós temos aqui mais de 15 bugres, lá na praia da Ponta Verde. Passeio lindo, paisagem linda, gastronomia deliciosa. A prefeitura vira as costas. A Câmara de Vereadores não sabe nem que existe. Então eu costumo dizer que nós temos 2 adversários na política de Ribamar. Nós temos um candidato ultrapassado, que não compreendeu o tamanho de Ribamar, e nós temos um outro que é um pouquinho pior, porque ele é despreparado. Quando você preside a terceira maior Câmara do Estado do Maranhão, você tem que ter a responsabilidade. Não dá para brincar de fazer política. Não dá para brincar com a vida de 148 mil ribamarenses que clamam por socorro. Nós precisamos criar o maior conjunto de ações para dizer: Ribamar vai evoluir, Ribamar vai modernizar, só tem um jeito. Por isso eu trago no peito o número 30. É o número do Partido Novo, é o número para dizer: quem quer mudança, quem quer tirar o atual prefeito, precisa votar no número 30, no Guilherme Mulato. Certo. Nós temos somente um pouco mais de 2 minutos, então eu vou aproveitar esse tempo para o senhor fazer suas considerações finais. E a pergunta da consideração é: por que votar em Guilherme Mulato para a Prefeitura de São José de Ribamar? É muito simples. É muito simples. Por que votar no Guilherme Mulato? Porque nós não podemos repetir erros do passado. O atual prefeito foi prefeito em 93. Deixou a rede municipal atrasada. Os professores não foram tratados com respeito. Muita gente passou dificuldade por falta de 6 meses de pagamento de salário. As pessoas esqueceram. O eleitorado mudou. Mas nós não podemos repetir erros do passado. Mas tem um outro candidato, Guilherme Mulato. O outro candidato é fantoche. O outro candidato não sabe o que ele quer. Ele tem um monte de gente por trás dele dizendo assim: eu quero uma fatia do bolo. Se foi mau vereador, se não consegue dizer para mim que ele conseguiu em 4 anos fiscalizar 100 escolas e não fiscalizou 10, pergunte às 10 escolas que esse vereador que quer ser prefeito, que quer afundar Ribamar, se ele não conseguiu em 4 anos fiscalizar 4 escolas, se foi um péssimo vereador, vai ser um péssimo prefeito. Então,
votar no Guilherme Mulato é a única forma de ter mudança de verdade. Nós somos o Partido Novo, combatemos a corrupção e estamos prontos e preparados para inovar. Quero mandar um recado final para todos os funcionários que, por um motivo ou por outro, têm alguma regalia. Guilherme Mulato, prefeito, nós vamos implantar nas UBSs, nas escolas e nas secretarias o reconhecimento facial. Cartão de ponto por reconhecimento facial para garantir que quem recebe salário vai trabalhar e o povo vai ser o beneficiado. Ok, obrigado, querido candidato Guilherme Mulato, do Novo, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Sucesso em sua campanha. Obrigado, Forte de coração. abraço.